Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como agregar informações por grupos. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, essa é a série de manipulação e transformação de dados com o pacote Tidyverse. Estou deixando o link aqui em cima para você acompanhar a série desde o início. Nesse vídeo, o conjunto de dados que eu vou utilizar novamente é o conjunto Star Wars, como todos os vídeos dessa série. Então, para começar, vamos carregar o pacote Tidyverse e carregar o conjunto de dados Star Wars. A principal função para fazer agregação de dados, ou resumo ou sumário de dados, é a função Summarize. Essa função vai calcular métricas de acordo com a sua definição para as colunas que você escolher ao longo de todo o data frame. E a gente vai ver depois com o Group By como fazer agregações por grupo, mas vamos começar só com o Summarize por enquanto. A gente usa o Star Wars, o pipe e aí a função Summarize, e a partir daqui a gente vai criar essas novas colunas que vão ser o sumário desses dados, né? Vão resumir esse conjunto de dados em apenas uma linha. Então vamos supor aqui no nosso conjunto de dados que eu queira calcular primeiramente qual que é o número de personagens. Então eu vou criar uma coluna chamada personagens e a função que eu vou utilizar é a função n. Essa função simplesmente calcula o número de linhas do nosso data frame. Em seguida, eu quero calcular, por exemplo, a altura média dos personagens. Então, eu vou chamar uma coluna aqui de altura média. E aí a gente já viu em outro vídeo como calcular a média, é usar a função min, altura. E eu vou querer também ver qual é o personagem mais leve, de menor massa. Então, eu vou colocar menor massa aqui e vou utilizar a função min, de mínimo. Então, min mass. Então, quando eu executar isso, e eu vou executar agora, a gente consegue ver uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Ele conseguiu contar pra gente quantos personagens existem, são 87 personagens, mas a altura média ele retornou NA. E isso aconteceu porque, dentro dessas colunas, em algum momento, um dos valores foi NA, não disponível. Então, para fazer isso, a gente precisa especificar um parâmetro especial para remover o NA apenas na hora de calcular aquela coluna. Eu não quero remover todos os registros que tiverem NA em todas as colunas, porque em algum momento, para um registro, eu vou ter a informação de altura e não vou ter informação de peso. Para outro registro, vice-versa. E eu não quero perder todos esses registros, eu quero calcular para cada coluna apenas os valores que estão disponíveis sem perder nenhum registro das demais colunas. Então, para isso, aqui dentro da função min, eu vou utilizar um parâmetro, colocar vírgula, parâmetro na.rm igual a t. O que isso significa? O na.rm é um parâmetro que você está passando para o R de como ele deve tratar os valores faltantes. E o rm significa remova os valores. E aqui eu faço igual a t, e o t em letra maiúscula significa verdadeiro. Então eu estou ativando esse parâmetro. Então o na.rm, o que ele vai fazer? Ele vai remover os NAs daquela coluna apenas e fazer o cálculo, sem perder as informações das demais colunas. E a gente viu que para a massa teve o mesmo problema, então eu também vou colocar aqui o na.rm igual a t. Então vou executar novamente agora, e aí sim eu consegui ver. Então eu tenho um total de 87 personagens, cuja altura média é 1,74 m, e a menor massa, o personagem mais leve, pesa apenas 15 kg. É um personagem super leve. Bom, feito isso, então a gente consegue resumir nosso conjunto de dados em apenas uma linha. A aplicação ela começa a ficar mais interessante quando você calcula essas características por grupo. Então eu vou utilizar aqui o Star Wars novamente e vamos calcular por grupos. Vamos pegar uma dessas colunas que são qualitativas, vamos pegar a cor do olho, por exemplo, o eye color. E eu quero calcular, por exemplo, quantos personagens tem em cada uma das cores de olho. Então, a primeira coisa que eu faço é utilizar o Group By, é a função Group By, e dentro eu coloco qual é a coluna de grupos, e nesse caso eu vou querer a cor do olho. Feito isso, eu utilizo o pipe novamente, e aí agora eu chamo Summarize mais uma vez. E se vocês lembrarem, aqui
Para calcular o número de personagens, eu utilizo a função n, simplesmente sem parâmetros nenhum. Então, personagens igual a n, abre e fecha parênteses. Vou executar. E aqui ele trouxe para mim todas as especificações de cores de olho que ele tem. Alguns eles têm múltiplos, né? Por exemplo, tem o vermelho aqui, mas o vermelho e azul deve ser uma combinação bem específica. E aqui a contagem, quantos personagens tem com cada cor de olho. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que a cor de olho castanha é a mais frequente, tem 21 personagens. Então agora isso começa a ficar mais interessante. Então vamos fazer alguns exemplos práticos. Primeira pergunta, qual que é a média de altura por espécie? Então vamos lá novamente. O group by nesse caso é por espécie, então eu vou colocar aqui species. E o summarize eu vou chamar a função a função média. Então eu vou criar a coluna chamada altura média igual a mean height. Mas lembra que a gente teve valores faltantes nessa coluna, então eu vou colocar o na.rm igual a true, verdadeiro. Executando aqui. A tabela aqui, então, ela mostra a altura média de cada uma das espécies. Note que aqui existe uma observação falando que existem ainda mais 28 linhas, ou seja, mais 28 espécies que não estão sendo mostradas aqui, como os humanos, por exemplo. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para falar, essa é a espécie mais alta, porque tem muito dado que não está aparecendo aqui. Para aparecer esse dado, você pode ordenar o seu conjunto de dados do maior para o menor, e aí sim olhar qual que é a espécie mais alta. Se você quer aprender a ordenar o conjunto de dados, a gente já falou sobre isso num vídeo anterior, clica ali no card para saber. Vamos para o próximo exemplo? Quantos personagens há com cada cor de cabelo? Então, vamos novamente, Star Wars, Group By. Nesse caso eu quero saber quantos personagens por cor de cabelo, então meu Group By é o Hair Color. E aí novamente Summarize, personagens igual a n, que a gente já viu como calcular a quantidade de personagens. Executei, vocês vão ver que a maioria dos personagens não tem cor de cabelo, muito provavelmente porque não tem cabelo, ou a informação não está disponível. Logo em seguida a gente tem a cor castanha de cabelo como a mais frequente, seguida de cabelo preto ou negro. Vamos para o próximo, há mais personagens humanos ou robôs? E essa é uma pergunta. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa calcular quantos personagens tem por espécie e olhar entre humanos e robôs qual é o maior. Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então, Group By, novamente Species. Para saber quantos personagens, dentro do Summarize, a gente coloca novamente personagens igual a n. Vamos ver. Executamos. Personagens mais 28 linhas. Nesse caso, como a gente quer apenas humanos ou robôs, a gente pode utilizar um filtro antes de fazer o Group By ou depois de fazer o Group By, tanto faz. Eu vou utilizar depois aqui. Então aqui eu vou colocar filtro, onde species in, vou colocar human e droid. Se você não está acompanhando, não sabe o que é esse percentual e percentual, clica aqui no vídeo que já tem uma outra aula sobre como filtrar dados no Tidyverse. Então aqui eu vou filtrar para que ele me mostre apenas o número de personagens da espécie humana e droid. Droids são os robôs. Então agora sim, agora eu consigo responder a pergunta. Dos personagens do Star Wars, eu tenho 6 robôs e 35 humanos. Então, há mais personagens humanos. Esse foi o vídeo sobre agregação de dados. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber notificações e compartilhe com os amigos que estejam interessados em aprender o R. No próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo especial considerando todas as funções do Tidyverse e aplicações em conjunto. Então a gente vai ver casos mais semelhantes à vida real, quando a gente tem que operar múltiplas funções ao mesmo tempo. Até o próximo vídeo. Tchau!